Fazendo uma livezinha aqui aleatória, assim, bem rapidinho, gente, para dizer assim como que é legal, como é importante você dar ideia, você dar vida às suas ideias, né? Todo mundo sabe que, né, todo mundo que me segue aqui sabe que eu tô para lançar mais um livro meu. Eu lancei 2 livros infantis e um devocional para mulheres já. E agora eu vou lançar um livro de listas magníficas, dia 22 de novembro, ali na livraria Leitura do Parque Shopping de Campo Grande, às 16h30. Mas eu queria comentar com vocês, te incentivar a colocar as suas ideias para fora, sabe? Eu queria incentivar você a não desistir das suas ideias. Eu tenho um caderno aqui na minha mão. Esse caderno aqui eu coloco as minhas ideias, as coisas que eu gosto, as frases e ideias para livros, né? A ideia de escrever um livro de listas veio parar nesse caderno. Fiz um videozinho, coloquei aí, daqui a pouco você dá uma olhada na minha lista. Quer dizer, eu fiz uma lista para fazer um livro de listas, na realidade, né? Mas né, sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre algumas frases que eu anotei aqui sobre essa questão da criatividade. É através da criatividade que temos mais chances de encontrar satisfação, propósito e um lugar em nossa era digital. Gente, a gente está vivendo uma era digital. Ninguém pode ficar longe disso mais, né? Nossa vida já está no digital. Mas isso não quer dizer que você tem que viver a tua vida o tempo todo no digital. A gente precisa voltar para o analógico também, gente. Estou dizendo assim, viver de verdade, sabe? Cuidar de um jardim, sabe? Escrever, desenhar, pintar quadros, fazer um crochê, fazer um tricô, sei lá. Algo que aguce também a sua criatividade. É muito importante ser criativo. E o ser humano parece que está acabando com essa questão da criatividade porque a gente está totalmente envolvido na era digital e a gente não está tendo espaço para criar. E se em criar, o ser humano não é um ser humano de verdade, né? É assim que eu penso. Então, quando a gente cria, é algo profundamente prazeroso. É algo profundamente revigorante, é recompensador. Nada explica, né, a sensação de você colocar uma ideia tua para funcionar, trazer uma ideia que está só na tua cabeça para o mundo real, sabe? E a gente precisa perder o medo. A gente precisa perder o medo. Ah, será que alguém vai gostar? Ah, alguém vai ler e não vai gostar? Gente, e daí? Se a pessoa não gostar, ninguém é obrigado a gostar do que você escreve, ninguém é obrigado a gostar de um quadro que você pintou, ninguém é obrigado a gostar de uma peça, de um desenho que você fez. Mas se você tá se sentindo bem, se você tá colocando para fora a sua criatividade, isso já é uma coisa boa, sabe? Então, muita gente deixa de mostrar para o mundo coisas maravilhosas porque tem medo. Tem medo do que as pessoas vão achar. Todo ser humano é criativo. As crianças são extremamente criativas. Eu sou professora há mais de 24 anos e eu sei do que eu estou falando. E não sei por que a gente fica adulto e a gente perde a nossa criatividade. Parece que o mundo vai sufocando a gente. Não podemos deixar isso acontecer. Tem uma outra frase aqui que fala sobre essa questão da criatividade. Nada é capaz de nos fazer sentir tão verdadeiramente vivos e conectados ao mundo físico quanto o ato de dar vida às nossas ideias. Gente, é maravilhoso. Assim, um exemplo, né? Um exemplo, assim, básico. Quando eu escrevi esse primeiro livro, foi na época da pandemia. Um livro para criança, um livro infantil. Mas os adultos amam também. Esse livro estava escrito há milhares de anos na gaveta, sabe? E quando veio a pandemia, eu como tenho vários problemas de saúde, eu falei assim, puxa vida, e se eu morrer na pandemia e ninguém ler a minha história? Sabe? Aí eu perdi o medo. Eu falei assim, poxa, se eu morrer ninguém vai ler a história, então eu vou tentar. Eu comecei a mandar a minha história para várias editoras, recebi vários nãos, esse não é o momento, aguarde, e aquelas histórias, né, sempre. Mas eu não desisti. Uma gostou da história, falou, nós vamos publicar a sua história, e foi assim que saiu O Príncipe da Água. E eu tive uma grata surpresa de ter saído uma nota, né, uma matéria, não foi uma nota, uma matéria no Jornal Globo sobre esse livro aqui, sabe? Eu fiquei super feliz. Se você colocar lá Príncipe da Água, Alessandra Firmo, professora lança um livro da Bienal, vai aparecer lá e você vai ler, você vai conhecer um pouquinho dessa história. E tudo isso poderia não ter acontecido se eu tivesse com medo, se eu continuasse com medo, sabe? Então a gente não pode ter medo. E quando eu pego um livro desse e fico lendo a história, quando eu vejo alunos
da minha escola lendo, pessoas de longe que leram e mandaram mensagem para mim. Fico super feliz, foi uma ideia que surgiu e que eu coloquei para alguém conhecer. Se uma pessoa já leu e gostou, já tô feliz, sabe? Então, eu tô aqui incentivando você nessa live aleatória, assim, do nada, né, meio do nada, para você colocar a sua vida para fora, porque todos nós temos vida dentro de nós, criatividade, memória, intuição, sabe? E a gente precisa colocar isso para fora. Eu tenho outra frase que diz assim: enquanto vivemos fadigados fazendo coisas que na verdade não queremos fazer, para colocar comida na mesa, ou porque sentimos que é conveniente, os artistas parecem não fazer tais concessões. Eles seguem o próprio norte, fazem o que bem entendem, independente das circunstâncias. Gente, olha que frase maravilhosa. Essa frase eu tirei de um livro, tá? Um livro muito legal que fala sobre criatividade. E é isso, sabe? Quem é artista de verdade arruma um tempo, sabe? Eu escrevo na minha hora de almoço. Listas Magníficas, esse livro que vai sair, eu escrevi na hora do almoço. Eu tenho 1 hora de almoço por dia, trabalho 10 horas por dia. Falei, não, na minha hora de almoço eu vou escrever mais um livro. E eu escrevi, ele vai ser lançado dia 22, se Deus quiser, sabe? Então, assim, o artista arruma tempo, ele faz de madrugada, ele faz de manhã cedo, sabe? Mas é uma parte do dia que nos dá prazer, nos dá alegria. Todo ser humano não tem que estar só pensando em conta para pagar. A gente tem nossas contas para pagar, temos que trabalhar sim, mas temos que ser criativos e colocar nossas ideias no papel e do papel para o mundo, né? Então eu quero te incentivar a fazer isso. Tchau.